Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje é sobre conflito. Não é isso, Fabi? Conflito, um monte de conflito. Não, muito bom. E para isso a gente trouxe a Magda Cani, Head de Growth do BV. Meg, obrigada por mais uma vez estar aqui no Do The Math. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Bom, já que o Marcel já comentou aqui de conflito, vamos contextualizar o que são esses conflitos que a gente vai discutir hoje. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre ambiente de trabalho e como que a gente lida com os conflitos em ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala sobre esse prisma, eu costumo dividir os conflitos em dois, né? Os conflitos que são conflitos pessoais, que envolve eu gosto de você, eu não gosto de você, ou como as pessoas podem se desrespeitar nessa seara, e conflitos que a gente entende como conflitos funcionais, que eles separam um pouco sobre opiniões diferentes, como que as pessoas veem as coisas, qual que é o ponto de vista de cada um, e desses a gente gosta. Gosta, tenho certeza. O ponto. Eu preciso dar um spoiler aqui, preciso comprar um post de bastidores. Aqui a gente está trazendo um papo de internet para dentro do podcast, Isso gente, mesmo. porque esse papo saiu da hora que a gente. A Meg postou no LinkedIn, e aí eu ia escrever um comentário embaixo, fiz, não vou escrever um comentário não, eu vou ligar para ela. E aí, para isso virar um papo aqui, porque eu concordo que a gente gosta, mas então eu quero colocar a pimenta aí, só porque eu falei que eu não ia lembrar, eu lembrei. No livro do Rei Dalio, e eu estava lendo ele quando você postou Aham. sobre o tema dos conflitos, ele coloca um termo importante lá nos princípios nos princípios de trabalho, acho que é a discordância respeitosa. Isso. Que as Uhum. pessoas podem e devem discordar, né? Mas de forma respeitosa, de forma a tentar encontrar um denominador comum, Uhum. entender o porquê a pessoa do outro lado Uhum. tem mais dificuldade de ter o mesmo ponto de vista dela, e aí os dois crescem. Não necessariamente os dois concordam, Uhum. né? Mas, né, as duas pessoas vão pelo menos crescer entendendo a visão do outro e no ambiente de trabalho tentar entender o que é melhor para a empresa. Mas o que eu fico olhando no livro do Dálio e no teu post, o que me pegou mais, e o post da Meg vem Da da Amy Gabs, palestra da Amy Do do South by SXS, Southwest, né? aham, desse ano, exatamente. Este ano, 2024. Nós estamos 24, gravando em 24, eu obrigada. não sei quando isso vai pro ar, então tá tudo bem. Mas assim, o meu ponto é que ambas as conversas não são baseadas em mercados latinos. Uhum. E aí eu acho que quando eu vejo algumas das nossas realidades corporativas ou até culturais gerais, a minha preocupação é o quanto nós estamos programados para Uhum. conseguir ficar nessa discordância respeitosa. Uhum. Porque muitas vezes esse conflito que poderia ser bom acaba criando aqueles feudos políticos. Vira o eu não gosto de você. Né? Não sei se eu fui muito longe, mas é o que me parece que pode ser pela cultura. Eu queria ouvir Uhum. de vocês duas, né? Vamos começar o papo. É um bom ponto esse, assim, muitos estudos que a gente olha sobre gestão, sobre cases comportamentais, eles são estudos desenvolvidos ou na Europa ou nos Estados Unidos, fato. E a cultura latina, ela tem uma camada de relacionamento que é bem importante pra gente, seja para as nossas relações pessoais mesmo, né, familiares ou para o trabalho. Mas a gente não pode desconsiderar que porque quando a gente fala de conflito saudável no trabalho, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer com você conviver com o fato de que as pessoas são diferentes, então você pode ter uma pessoa que ela é mais racional, outra pessoa que ela é mais emocional, e isso vai fazer com que elas desenvolvam suas habilidades, cada uma sob um ponto de vista. Então, os estudos também mostram que quando você coloca pessoas diferentes trabalhando em projetos e você cria um ambiente de segurança psicológica, onde elas possam discordar, trazer os seus pontos de vista e somar os seus pontos de vista, você vai ter projetos mais criativos e projetos que vão desempenhar melhor. Então, eu acho assim, esse post aconteceu porque eu fui estudar muito sobre conflitos em ambiente de trabalho esse ano, porque como, né, qualquer profissional, a gente vai passando por mudanças nos trabalhos. Então, falei: "Como que eu posso me capacitar para acompanhar essas mudanças com conhecimento?".
E aí, a Amy Gallo, ela fala justamente sobre isso, assim, que a gente tem que fazer as pazes com o conflito, porque os conflitos não vão deixar de existir. Que você ter uma boa gestão de equipe, não é você olhar para a sua equipe e trabalhar para a sua equipe estar em perfeita harmonia, porque a total harmonia, ela não é felicidade, ela é apatia. Então você tem que estar pronto para saber que você vai gerir o conflito, que eles vão acontecer. E aí ela traz, assim, alguns pontos. A Amy fez essa palestra até no SXSW e depois ela veio para o Brasil também. Ela esteve aqui recentemente Ela no teve na Brasil, Febraban. no Max Media também. É, no Max Media também, Então verdade. ela fez um tour aqui pelo Brasil, né? O SXSW tem muitas pessoas do Brasil e aí ela acabou vindo para cá. Mas ela é uma das autoridades no assunto. E ela fala isso assim: você deve estimular os conflitos, porque eles vão trazer perspectivas diferentes, e você deve apoiar o seu time a sair dos conflitos, né? Então, como que você faz isso? Então, ela diz, criando um ambiente saudável, de segurança psicológica, onde as pessoas possam discordar. Ela diz, discordar vai desde a pessoa ter a garantia de que ela pode responder uma pesquisa com isenção, que ela não tem medo de responder uma pesquisa, e até o fato dela se colocar, se ela tem, não sei, gente, uma posição política diferente, uma escolha diferente de como que ela vai tocar a vida. Então, isso é muito fundamental para que esses ambientes se desenvolvam de uma forma criativa e mais produtiva mesmo. Uma coisa e aí vou trazer um dos livros, o do Pedro, do Contracorrente, porque tem um ponto que eu acho que muitas pessoas passam, que assim, a equipe não precisa todo mundo se amar. Uhum, E talvez tenha um pouco dessa fantasia uhum, de que, ai, nossa, todo mundo precisa ser melhor amigo e ter todas as coisas em comum. E não necessariamente precisa disso, sim. né? Então, o que eu ia te perguntar é como que você enxerga esse amadurecimento nas Uhum, equipes para que uhum, as pessoas entendam isso? E não só nas equipes, também na uhum, liderança. Porque o líder não é, ele não precisa ser amado, né? Ele não sim. está lá para conquistar votos. Né, ele está lá para direcionar, para fazer a equipe evoluir, para tirar as pedras do caminho, etc. Uhum. Como que você vê esses desafios? A Amy traz esse ponto também, né, ela fala que um dos outros elementos de você proporcionar um ambiente de segurança é você, permitir que você conheça as pessoas, é você se permitir conhecer as pessoas. Então ela disse também, você não precisa ser amigo da pessoa, você não precisa promover uma equipe que vai fazer happy hour toda semana, mas você precisa promover um conhecimento genuíno, que quando você conhece a pessoa, você se abre mais a escutar a pessoa. Isso é um outro ponto interessante, né, por que os conflitos acontecem? Acontecem geralmente porque você está num momento de turbulência, né, onde pessoas de diferentes opiniões têm que chegar a um consenso, e se elas têm diferentes opiniões é difícil chegar no consenso. E às vezes, assim, tem um ponto de inflexão que as pessoas não conseguem se escutar. Então ela diz isso, assim, para que as pessoas possam se escutar, elas precisam se conhecer. E conhecer a pessoa, você não precisa ser amigo, né, e aí quando a gente diz, né, do trabalho presencial, que eu sou a favor do trabalho híbrido, pessoalmente eu acho que funciona muito enquanto formato, mas o momento que você está convivendo no escritório, ele te possibilita isso, ele te possibilita que você entenda como está aquela pessoa, né, que você vê fisicamente, porque às vezes você está na câmera e você não pega todas as nuances, né. Então, sei lá, você vê a pessoa e você fala: "Meu, tô com o dedo machucado, porque, não sei, eu bati na porta, me machuquei". Então são exemplos de como que é o cotidiano daquela pessoa, e é se interessando que você vai poder conhecer e criar esse ambiente de troca, né, E não que é super necessariamente vocês vão importante. virar melhores amigos e vão Não gostar, mesmo. mas entender quem é a outra pessoa. É. Tem uma coisa que eu acho que todo mundo aqui concorda como a única forma da gente falar que o ambiente ele vai ter conflito, mas esse conflito ele vai ser saudável, é se a gente se o ambiente tiver saúde, né, segurança Uhum, psicológica, se as uhum, pessoas estiverem seguras e confortáveis ali uhum, com o ponto. E uma coisa que de vez em quando me pega, principalmente quando a gente tá falando de gestão de cultura, que é exatamente o que a gente tá falando agora, né, e um pouco de gestão de pessoas, é ficar porque rapidamente alguns temas são capturados por uma ou outra área ideológica e é outra uhum. que não a confia naquilo, fala assim: "É, então é mimimi", ou "Não, então você tá exagerando, porque isso aí virou mandatório". E no final do dia, sabe, é muito mais simples que tudo isso, gente.
Se você tá num ambiente em que na hora que alguém dá uma informação, né, discorda de algo que o líder está falando, né, e o líder não é o exemplo naquele momento dele falar: "Não, me explica por quê? Por que que você está pensando isso? Não tinha pensado por esse ângulo, mas eu acho isso". E ali o conflito ou o desacordo, a divergência, ela se torna saudável de tentar um entender o lado do outro para fechar as lacunas. Se ele não é o exemplo nesse momento, já é o suficiente para não se ter segurança. Se daqui não é, cara, não, eu já passei, sabe? E pode ser que já tenha Claro. passado, mas você vê algumas coisas, não, já passei por isso. Não, Claro. assim, aqui é assim. Já foi. Você já Claro. perdeu o ambiente inteiro porque ele deu esse corte. Então, a gente não está falando de pautas ideológicas complexas, está falando de seres humanos vivendo sobre com um objetivo comum, com alguém liderando. É muito mais simples do que algo que a gente gosta de complicar. Por outro lado, e por isso que eu acabei citando algo que a gente odeia citar aqui, que é visões políticas, ideológicas e tudo mais, é que não dá pra falar que isso não existe. Claro. Então, quando você está num ambiente heterogêneo, e eu acho que essa é a diferença do heterogêneo para o diverso, a gente está falando do que está dentro da cabeça, né, não do que as pessoas estão mostrando, que as percepções, os modelos mentais são muito diferentes. A habilidade do líder, para mim, não estou falando do líder global, isso daí impacta em tudo, mas daquele ambiente, para mim, de conseguir fazer isso, ela é, na minha percepção, o fator crítico entre o sucesso ou o fracasso desse ambiente em como colaborar. Não sei se vocês concordam que está na conta do líder direto muito do que vai acontecer. Eu acho assim, ó, o líder tem um papel importante de trazer o equilíbrio, de ajudar a equipe a voltar para o equilíbrio. Tem um papel importante de, acho que ser uma escutativa, mas toda a equipe tem um papel nessa história, né? E uma das coisas que a Amy traz nesse speech dela na CXSW, ela diz assim: se você não é um líder, você tem muita força dentro da sua organização. Então ela diz, use como exemplo as fofocas, né? As fofocas, elas podem movimentar tendências dentro de uma organização. Então imagina, se você consegue movimentar, se você consegue com a fofoca movimentar tendências, é porque você enquanto equipe também é importante. Então eu acho que a equipe, ela precisa também se colocar num lugar de poder e num lugar de responsabilidade, porque às vezes quando você, assim, fazer uma conversa despretensiosa num café, ela pode ter um impacto muito grande. Então eu costumo, a gente fez essa conversa com a minha equipe e eu falei, olha, a responsabilidade é não fale sobre outro alguma coisa que você não falaria na presença dele, porque se isso for machucar, você tem responsabilidade no que você está falando. Então eu acho que todo mundo tem uma conta, assim, eu acho que o líder, ele tem sim uma responsabilidade de gerir uma equipe, de levar tranquilidade, de escutar, de arbitrar, mas todo mundo é parte desse ecossistema, eu acho. Nossa, Meg, indo muito nessa linha, porque no fim do dia são pessoas, né? E a gente não está falando de uma escola onde tem uma distância muito grande entre aquilo que uma criança está aprendendo e Isso. tudo aquilo que a professora viveu. A gente está falando de um ambiente profissional. Eu concordo completamente quando você fala que, claro, o líder, ele tem um papel, o líder não é só a pessoa que lidera, mas a pessoa que inspira, então tem outras pessoas na equipe que eu acho que talvez o líder, ele pode ajudar as pessoas a identificarem o peso que elas têm ali. Então, você ter aqueles one-on-ones que você fala, olha, a sua opinião é muito importante dentro do time. Então, quando você for colocar, não coloca de uma forma tão incisiva, porque de repente tem uma pessoa mais júnior que ela se sente muito amedrontada de testar quando você vem muito duro. Ou, né, você coloca outras coisas ali. E uma coisa que eu estava pensando também enquanto vocês estavam conversando, é que tem muita coisa que mudou. Muita coisa que mudou na parte de liderança, de gestão de pessoas ali. E hoje, quando a gente olha para quem... A gente tem estudos que já falam que a geração Z não quer liderar pessoas, e a gente tem escolas fazendo um movimento que a gente estava falando ali no começo, para ensinar também através do questionamento, que me parece que isso vai mudar o futuro. Porque antes era, isso daqui é assim, ponto. Dependendo da escola, você não tinha nem muita alternativa de questionar,
né? É assim que você aprende e tal. Hoje em dia é muito mais, vamos descobrir? É, E mesmo com crianças, às vezes, de 4 anos. é. Então, essa abertura, eu acho que é algo que vai ser construído daqui para Uhum. frente. E voltando a esse tema, né, da responsabilidade ali, as pessoas elas precisam saber que é uma organização, Uhum. não é para ser mais um trabalho, Uhum. porque hoje a vida se mistura com o trabalho, Sim. e ao mesmo tempo você tem a responsabilidade da forma que você age, da forma que você trata, para fazer a equipe chegar lá. Claro, claro. E eu acho que a gente está numa era, assim, não só de gestão, assim, profissional, que a gente está numa era do desaprender e aprender de novo, né. Porque a gente viveu, assim, eu vivi no começo da minha carreira essa gestão de comando e controle, né, que é uma gestão que está totalmente fora de moda, né, embora ainda exista em algumas empresas, mas está fora de moda. Mas eu me vejo hoje, assim, como líder, o meu desafio para o futuro é que líder que eu vou aprender a ser, porque eu também acho que hoje, a geração que a gente começa a interagir, a geração Z, ela tem também necessidades diferentes. E eu me vejo com uma vida produtiva longa, então se eu quero continuar trabalhando, eu tenho que aprender a trabalhar com essa outra geração e sem falar do impacto da inteligência artificial no nosso trabalho, né, que em muito pouco tempo a gente vai ver muita coisa diferente no dia a dia que a inteligência artificial vem ajudar. Então eu acho assim que a gente entra numa era de o que eu vou aprender a fazer diferente, porque é esse o lugar que eu me coloco, e também o lugar da gente entender que a gente erra, né, nesse campo de aprendizado a gente vai errar, vai ter coisas que eu vou fazer que não vai dar certo, eu posso errar perante uma pessoa da minha equipe, seja uma pessoa liderada diretamente por mim, ou uma pessoa que está mais distante do dia a dia, mas assim, a gente também tem que estar aberto a entender que a gente errou, poder escutar, assim, eu digo que os maiores aprendizados que eu tenho de mim como gestora, é aprendizados que eu escutei da minha equipe. Às vezes escutei um feedback falando: "Meg, poxa, isso que você fez não foi legal. Isso que você me falou, você poderia ter me dito talvez num outro lugar que eu me sentisse mais confortável". Então também ter essa relação de poder receber uma troca e estar aberto a interagir com ela, também eu acho que é muito importante. Você me deu um insight aqui agora, que você começou a falar de, né, receber esses feedbacks do time junto com lifelong learning, né, que seria a Uhum, coisa de continuar sempre aprendendo. E eu fiquei pensando, eu há pouco tempo acabei de devolver para o meu sócio, mas durante a pandemia, por eu ser o sócio que estava em São Paulo, onde tem mais uhum, gente, e ele teve que se debruçar em como é que a gente ia se manter nas finanças, uhum, a área de pessoas e cultura passou a responder para mim. uhum. O ano passado, começo do ano passado, né? Foi? Fim Acho que foi no no começo do meio, no meio do ano mais ou passado, menos. eu acho que foi, acabou voltando para ele ali Uhum, como serviços compartilhados. E assim, eu não conhecia nada de pessoas e cultura. uhum, Não conhecia, tipo, tudo que eu sabia de RH era o livro que eu tinha lido no na escola de administração da GV, quando aham, eu fiz meu MBA, sabe, aham, tudo. Que é nada, né. aham. Depois de tanto tempo, Sim. então e eu fui obrigado a ter meus preconceitos de uma área que eu Uhum, não sabia, uhum, em que eu não me, né, não me via, e fui obrigado a entender que, cara, joga esses preconceitos fora, porque eles não querem dizer uhum, absolutamente nada, uhum, e vamos começar. Tá, e que eu sei, com o que eu sei fazer? Bom, eu sei trabalhar com comunicação e sei trabalhar com dados. aham, Então eu consegui trazer aquilo que eu sabia para dentro da área, mas eu tive que aprender todo um mundo de coisa, e uhum, naquela visão do, ou agora eu entendo, coloco total humildade, que apesar de eu uhum, ser o VP responsável pela área, uhum, eu não sei, uhum. e elas sabem, né, esse time que está Sim. formado aqui é que sabe, e eu tenho que ajudar e dar a bola. E para mim foi uma escola tão grande, tão boa, que quando a gente não, quando a gente começou a construir uma área de eventos, e a gente Uhum. passou a ter o especialista de eventos, cara, foi muito mais fácil. Eu falar assim: eu não sei fazer. Sim. Vamos lá, me mostra. Aham, Não, mas é que eu esqueci até o que eu acho, eu tirei o que eu acho do jogo. aham. A gente ia ter um conflito, óbvio que ia. Dá pra Sim. deixar ele saudável? Claro que dá. Mas Uhum. tem aquele momento assim, eu nem quero. Aham. Não é que eu não quero ser Claro, apático, eu nem sei. Qualquer coisa que eu claro. sei é um preconceito. Então, como é que Sim. tem que fazer isso aí? Como é que faz? Pô, e eu acho que a gente evoluiu pra caramba no que a gente tá fazendo, tanto em PC quanto
quanto na parte de eventos, que a gente começou a ter menos tempo, e tem isso de você entender que você vai aprender com alguém mais novo, alguém que... Uhum. Porque muitas vezes, né, e se você vai entrar numa vida de liderança, vai virar cada vez mais generalista. E Sim, vai saber cada vez menos de cada vez mais coisas. sim. Então, eu acho que tem um exercício de humildade Uhum. para não cair naquilo. Eu adorei a tua frase. Que se não cair na apatia. Sim. Você tem que ser humilde, mas não apático. É do tipo, Sim. beleza, eu não sei, mas me explica. É. E aí, poder questionar de forma. Não entendi. Não, mas peraí, não é possível que é só isso. E daí você tentar questionar para entender o porquê, sair de uma regra pronta e tudo mais. Uhum. Mas esse, para mim, é o melhor tipo de conflito saudável que dá Uhum. para a liderança continuar aprendendo. E aí aprendendo de forma intencional. Eu Sim. preciso aprender isso, então deixa eu questionar quem sabe. Sim, sim, verdade. E não é fácil você se colocar nesse lugar também do eu não sei, né? Não é fácil. Não é fácil porque, falando da minha geração, né, de novo, eu acho que é uma geração que vem assim, quando você olha para cima e você olha de pessoas que você admira, então eu me coloco no lugar, sei lá, mesmo que seja das minhas amigas, que estão liderando empresas, e aí você pensa, meu, se tem um líder de empresa hoje, né, e está lidando com um cenário, que é um cenário competitivo econômico, seja o que for de tendências, e também lidando com um cenário de inteligência artificial, que você não consegue nem ser preditivo nesse cenário. Então imagina o que é a angústia, da gente liderando sem saber qual que é esse cenário preditivo, sabe. Então não é fácil você reconhecer numa reunião, que não é tema seu, mas não é fácil você fazer uma pergunta mesmo, às vezes, para aquele analista: "Meu, mas eu não faço ideia do que é que você está falando, será que você pode me explicar?". Então imagina como que você se coloca para fazer essa pergunta também, entendeu. É. Não é Mas não é trivial, é gente. quase impossível a gente hoje tentar olhar para a geração, não só para a geração que está vindo, para as pessoas que estão começando a estudar ou começaram a Uhum. vida já digitais, e não ter que se colocar nisso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do cisne negro, e esse eu li, tá? Tem muita gente que fala assim, a pessoa não leu o cisne negro. Eu li, sim. É chato que dói para ler até o final, mas Eu eu não li. li. Não, mas é chato. Pede pro ChatGPT resumir que vai ser melhor. Mas ele tem um conceito que depois o Taleb ficou batendo isso na pandemia um monte, que é o de cauda gorda. Aham. Assim, a gente tem uma cauda longa das possibilidades futuras, mas ela não é só longa, ela é gorda. Porque ela pode sair para muitos lugares. São Aham. muitas opções de saída. Então, o cenário pode mudar e é Aham. impossível prever tudo que pode acontecer. Isso seria um evento de cisne Aham, negro. aham. Eu me olho hoje, principalmente pós-pandemia, a gente está sempre a um passo de um evento desse. Sim, Porque tudo pode claro, acontecer. E aí você claro. pode até pirar, porque é AI. AI, a gente não sabe. Aí é o robozinho da Tesla, que agora já faz até batida. Né? Já faz drink. Eu quero comprar um lá em casa só pra fazer drink. Aí você tem o carro que se dirige sozinho, mas daí eu tenho o óculos da Meta. Aí, mano, a gente pode até extrapolar. Aí tem a guerra do Iraque. É tudo muita Isso, coisa. eu acho que esse horizonte de angústia é um horizonte que, se você estuda um pouco mais, você vai para o mundo da angústia. Mas aí eu me apego à característica humana, que é, também a gente chegou até aqui, né, aprendendo coisas diferentes, a gente se projetar. É óbvio que a gente está numa área de conhecimento muito acelerado, mas se a gente olhar para trás e ver como que a gente começou na pré-escola, a informação que tinha disponível e como que a gente chegou até aqui, alguma coisa a gente fez bem também, né. Então assim, eu acredito ainda na humanidade. A gente acertou um pouquinho, né? Mas eu acho que está nisso, eu acho que a minha aposta é como que a gente se molda a essa nova forma de aprender as coisas, porque se a gente não tiver um mindset de aprender constantemente, daí eu acho que fica um futuro mais difícil, assim. Você pegou nos últimos 4 anos 4 desafios, não tem nem nada a ver um com o outro. Então como é que a gente se molda? Uma coisa que nessa linha, que é um baita desafio mesmo, Sim. né, e tem algumas pimentas ainda por cima, porque é um aprendizado contínuo, Uhum. é uma sensação de tem muita coisa, não dá para você estudar tudo o tempo Sim, inteiro, sim. né, e ao mesmo tempo você lidera pessoas e é importante, a meu ver, você saber o momento também de dar luz àquela pessoa na linha do que você falou, aquela pessoa entende daquilo. Aham. E também falar, se essa pessoa do meu time está estudando profundamente isso,
Eu não preciso, assim, eu vou usar o meu tempo para estudar outras coisas, onde eu aporte outras competências. Isso. E Mas até a gente no foi time. ensinado a liderar para ser o master do conhecimento. E essa abordagem que você está trazendo é super contemporânea. Mas e aí, como a gente se encaixa nela? Às vezes você se vê, outras vezes você se vê assustado. Você Sim. fala, meu, será que eu vou conseguir? Mas sabe o que eu lembrei agora? A gente entrevistou no começo, pouco depois que a gente entrevistou você pela primeira vez, Ah, aqui no DNF, a gente teve aqui o Carlos Geraldo, que à época estava na Wine, lembra? E ele estava vindo, eu não lembro qual era a empresa anterior do Carlos, ele comentou, cara, vinha num ambiente muito, muito quadrado, todo mundo. E aí eu cheguei aqui e eu achei maravilhoso poder dizer, eu não sei. Para mim isso foi a maior coisa de uma cultura data-driven. aham, Porque perguntavam alguma coisa, eu falei, meu, não sei. Eu vou atrás e te trago. E aham, tá tudo bem. aham. Mas, só que é o que você falou, porque a gente. Bom, eu sou da década de 80, né? Não saber é horrível. Uhum. Imagina, a gente tinha que decorar datas. Eu não sei hoje. Eu Sim. olho meu filho estudando história hoje, eu acho tão engraçado. É. Ele tá estudando os grandes movimentos. Eu pergunto, mas que ano foi isso? Ele, não sei, pai. Não sei. Mas eu tinha que O que decorar a data, eu tinha que saber que quando foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, caía na prova quando foi, né? Dia, mês e ano. É. Não, uma coisa que eu fico pensando também, quando a gente fala de, voltando para esse tema de conflitos, né? Com a inteligência artificial, Uhum. antigamente cada um pesquisava ali, era apresentada uma série de conteúdos onde você ia se aprofundar e você tiraria as suas próprias conclusões, digamos Uhum. assim, em cima de uma série de documentos, enfim. Aí agora, você tem uma única resposta. Uhum. E de uns tempos para cá, na minha visão, é muito pela parte de social media ali, Uhum. e pela parte de redes sociais mesmo, onde as pessoas começaram a achar que elas precisam concordar sempre, né, e na vida pessoal. Então, e aí aqui no Brasil a gente viu muito, eu tenho certeza que todo mundo passou por isso, a parte política, não sei o quê, então não sou mais amigo, porque a Guerras nas pessoa Nossa, famílias. guerra na família, pô, grupo da sai família do grupo brigando. da família, tal. E aí eu fico pensando assim, tá, e agora a Natal gente ficou tá maravilhoso. e agora que a gente tá num ambiente onde cada vez mais as respostas são as mesmas para várias pessoas, o que tem um lado positivo e um lado negativo, como que as pessoas vão encarar esses conflitos no trabalho, entendeu? Será que assim, será que vai ser um esforço maior ainda? Porque teve um momento que, tá bom, vamos discutir a ideia, qual é o seu ponto de vista? Teve um momento, né, comando e acabou e faça, e já tá migrando para uma coisa, bom, a gente vai por aqui. Não, mas por que que a gente vai por aqui? Tá bom, me traz outras ideias, o que que você tá supondo? Eu queria trazer outra bibliografia, então, nesse teu ponto. Antes de tudo, acabei de ser avisado ali, quem quiser ouvir o episódio do Carlos para entender, foi o episódio número 9. Mas, voltando aqui, eu não lembro em qual livro do Sandro. Quando a gente fez o papo, eu até tinha citado isso e eu estava com o livro na mesa, lembrando. Não sei em qual dos Não é livros do o livro. do Estratégia Adaptativa, Eu não será? sei, eu tenho Não. uns 10 dele. Vai ser difícil lembrar qual que é. Do 11 agora, né? Porque ele acabou de lançar mais um, eu já comprei. Mas assim, num dos livros do Sandy Magaldi com o José Sarib Neto, ele coloca um exemplo de uma empresa em que ela tinha uma cultura muito colaborativa. Uhum. Eu sei qual é a empresa, porque, né, é a vantagem de ser amigo do autor. Mas ele não cita qual é a empresa. Aham. E ele fala que, ó, durante este processo, dessa do tipo, é por aqui, não, mas calma aí, veja bem, vamos conversar. Eles tinham, em board, tudo era muito colaborativo, que eles queriam sempre ter o consenso das decisões. Aham. Sempre. Aham. E aí a empresa É ficou impossível. lenta. Aham. É. Extremamente lenta. Então, eu acho que é legal ter o conflito. A gente não quer comando e controle, mas em algum momento a gente tem que assumir um risco. Ah, não, tudo Não, bem, nós você vamos tem que fazer isso aqui. arbitrar. É que o conflito é inevitável, não é que é legal, ele existe. Verdade. Então, assim, você tem que conviver com ele, você não tem outra opção, Uhum. né? E você vai ter que arbitrar. E como você toma a decisão, eu acho que assim, toda empresa está a serviço de uma estratégia, né? Então, eu acho que as equipes têm que se alinhar a serviço da estratégia de empresa e eu usaria os dados para arbitrar como que a gente escolhe qual caminho seguir partindo da estratégia. Então, assim, né, a gente está ali para trabalhar no fim do dia. Então, né, você gostando ou não da decisão que foi tomada, eu acho que uma vez o acordo feito, eu acho também que a gente tem que seguir adiante. Então, a gente discordou, a gente chegou num acordo,
Não importa se foi a minha opinião ou a sua opinião, agora vamos seguir nesse caminho, porque senão não sai do conflito nunca, né? Daí isso é totalmente improdutivo, a gente não chega a lugar nenhum. Sim, o tempo do consenso muitas vezes já É. passou o benefício total de uma decisão. Então acho que alguém tem que em determinado momento assumir um risco, alguém em determinado momento tem que falar, exatamente. eu ponderei aqui e assim, Zezinho, você não vai ficar tão feliz. Claro. Porque, assim, o que a Mariazinha falou tá mais certo. É. Então a gente vai seguir a visão da Mariazinha Exato. por causa disso. Só que Isso. aí, todos os ouvidos, aceita, abraça a estratégia e todo mundo Isso, executa. Exatamente. Assim é a vida, né? Não só nas Assim empresas, é. na vida A também. vida também, né? A vida E também. nessa linha, tem muita coisa que, nas conversas com o time, assim, é muito isso. Isso é para você como pessoa, não é só você como um profissional aqui dentro dessa empresa, Uhum. né? É você saber que você vai ter esses conflitos, Uhum. que nem sempre as coisas vão ser exatamente como você quer. Seja por um apego à ideia, mas puxa, eu queria muito. Tá, mas às vezes não é o momento, às vezes não é para onde a empresa está olhando, às vezes não é a maturidade do time ainda não está para fazer aquilo. Então vamos num Claro. outro pacing Claro. ali, né? A frustração faz parte do crescimento também, né? Às vezes a frustração te leva a melhorar essa ideia, a trazer num outro momento. Então, isso faz parte do jogo, gente. E assim, eu imagino que para você também, mas é uma conversa constante. Uhum. E o mais legal, a meu ver, é quando o time tem discussões ali, Uhum. às vezes pode até ser mais acalorada em algum momento, mas extremamente respeitosa, e todo mundo sai da reunião falando que legal, que todo mundo expôs as opiniões ali Claro, e ninguém saiu ofendido, sabe? claro. Ninguém saiu É, machucado. é As isso. pessoas saíram, putz, nossa, eu fui questionada ali de um Uhum. ponto que eu não tinha colocado na Isso. mesa. E às vezes escutou uma coisa por um ângulo que nem imaginava antes, né? Porque a gente não imagina mesmo. A gente pensa na nossa cabecinha, é um mundo. E quando você escuta do outro, você fala, ah, tá, tudo bem, não tinha pensado desse jeito. E quando passa a emoção também ajuda, né? Às vezes a gente está no meio do calor da emoção, não sabe como sair de um impasse. Às vezes dormir sobre o problema também ajuda. O famoso amanhã a gente volta. Sim, Vou tem. pensar. Você descansa, Você sabe que sabe? insight também isso ajuda? Ajuda. Tem um livro, que esse é gratuito mesmo na Amazon, é Neurociência para Líderes, se eu não me engano. Eu acho que é esse mesmo. E ele coloca o que acontece com o nosso cérebro quando a gente tem um insight. Aham. E aí o insight, na hora que a gente tem, ele parece muito melhor, ele dá uma descarga de dopamina, você, cara, É a né? melhor ideia do mundo. Nossa, assim, anote e dorme. Que Aham. depois no outro dia talvez É tu vê que isso. não é tão revolucionário, não é o novo iPhone. É. Né? A ideia é boa, mas não é o novo iPhone que vai vender a um share of wallet muito maior Assim que quando tudo. você está trabalhando num projeto, você começa a fazer o planejamento, passa uns dias, você olha, volta e fala, acho que não é por aqui. Não tava. E só para quem não tá entendendo por que a gente começou, além do porque eu gosto de conversar com a Magri e com a Fabi, que né, é muito bom conversar com gente inteligente. Por que a gente trouxe um papo sobre conflito para um podcast de dados e marketing? Uhum. Porque dados e marketing, né? Dados para marketing num todo, ele tem muito a ver com tomada de decisão. Claro. E tem dois problemas que a gente entende no nosso dia a dia que dá muito conflito e que não tem como mudar e pega na cultura e que valia a pena a gente trazer e dar luz. O primeiro, muito óbvio, né, é a pessoa brigar com o dado. Claro. Né? Então ela quer discutir, o dado não sabe falar, gente. Aí é Deixa eu contar pra difícil. você. Não dá para você Não dá. discutir. E muitas vezes, porque não se teve um conflito saudável anterior, e eu acho que aí é o ponto que o Sérgio gosta de brincar, o nosso sócio, ele gosta de falar assim, cara, boa parte do trabalho de engenheiro de dado não é engenharia de dado, é engenharia social. É chamar as pessoas para uma mesa sala, entender quem é que trabalha com esse dado. É você e você? Sim, mas é que eu uso diferente. Ah, tá. Como é que você usa, então? É porque eu calculo assim, e ele não calcula do jeito certo. Então tem o jeito certo e o jeito errado. Então vamos entender por que o dele tá errado e o seu tá certo? E você também vem aqui. Porque se as duas pessoas querem olhar para venda, né, o exemplo que o Lourenço mais usa na vida, que é pegar e falar assim, venda, você vai lá no cara da expedição é uma coisa, você vai pro vendedor é outra, normalmente o número do vendedor é muito maior. Você vai pro financeiro é outra completamente diferente. Eu falei, gente, as pessoas aí vão conversar, a venda está abaixo da meta, eles brigam. E isso não podia ter uma briga. E daí vira briga. Não, eu fiz o meu número, você não fez seu número, você... Não.
chama todo mundo para a mesma sala e conversa. E você fala, mas é porque é venda, vendedor, você usou expedição, então é nos casos de indústria. Então, já que eu falei de um podcast, eu vou citar mais um, que é o do Leandro Marçal, do Banco Pan, que ele trouxe para a mesa, quando ele estava fazendo a primeira coisa que eu cheguei aqui era cliente. O que é clientes ativos? Eu falei, uma baita briga. E aí o trabalho dele foi equalizar. Gente, ele buscou o conflito para tudo. Então todo mundo vai sentar e vamos descobrir o que é um cliente ativo, porque não pode ter o cliente Claro. ativo Da área de comunicação. O cliente ativo para comunicação é diferente de financiamento, que é diferente de conta. Não pode, cliente é Não. cliente. Vamos definir o que é Claro. cliente e a gente passa a falar da mesma coisa, a gente coloca o que contratou o tal produto é outra coisa. Isso é um trabalho que não é engenharia de dados, é engenharia social. Sim. E isso casa, na minha visão, muito com fazer as pessoas terem os conflitos que elas nunca tiveram. Vamos sentar e discutir seriamente um conceito. Sim. Só que o do dado a gente é obrigado a provocar. E tem muitos que ninguém provoca. E esses geram... sei lá, a minha visão é que ao longo do tempo, esse que ninguém vai provocar, ele vai virar... Ele podia ser uma pulga, ele vai virar um elefante, sabe? É que o dado evidencia o problema, né? Ele fala o que ninguém quer falar. Ou o problema, ou um ele bom traz um bom resultado, resultado. né? Mas ele é uma evidência concreta, né? Então, daí fica difícil você não conversar sobre isso. Fica Quando difícil, você né? tem o dado não tem na como mesa. não sentar, né? Ele tá ali na tua frente. Não, e você sabe que isso eu acho muito bom para usar no time também, porque muitas vezes tem essa coisa, mas vamos por aqui, mas vamos por ali, não sei o quê, mas isso aqui não funciona. Tá, mas qual a evidência que você tem que não funciona? Ah, não, levantei esses dados aqui, tá? Ou então, vamos testar, e aí a gente vai ver, e aí sai dessa história de só eu gostaria de fazer A e você gostaria de fazer B. Então, vamos testar e vamos determinar o que a gente vai definir como sucesso disso. Qual é o número que a gente está buscando? E, assim, olhando para o nosso universo, tudo vai ser mensurável. Claro. É para a gente medir a produtividade do time, é para a gente medir número de conversão, é para a gente melhorar resultado de alguma coisa, resultado de algum canal, o que quer que seja, tá, vamos testar. Mas permita-me uma correção, Fabi. Não é no nosso universo. Tudo pode ser mensurado. O ponto é sim. vale a pena mensurar. Claro, Tudo claro. pode ser. Vale a pena? vale a pena. O teu ganho Claro, potencial claro. de medir vai valer a pena? Tem que levantar Não, essa... é que eu trabalho com humanas, dá para mensurar, Dá pra- te garanto, te garanto. E no fim, assim, dados está totalmente conectado quando a gente fala de time, porque isso embasa muito, inclusive quando a gente fala de conflitos, né? Sim. E para mim, resultado da equipe. Porque as equipes que se perdem em conflitos, como você mencionou, assim, não saudáveis, né? Elas entregam menos. E aí, individualmente, essas pessoas estão entregando menos, elas estão se desenvolvendo menos e elas ficam numa zona de profissional medíocre, no sentido real da palavra, né? Mediano, sem evoluir, sem fazer sem ter grandes realizações ali, né? E eu acho que é uma ficha importante nas equipes de KI. Sim. Assim, independente das diferenças e dos conflitos, caminhar para frente, saber que é para chegar mais longe, né? Já que a produção tá de pé, Acabou. eu queria pedir, só que a gente não conseguiu encerrar o tema, então, e acho que a gente não vai, mas eu queria pedir considerações finais para Magda. Considerações finais. Eu gosto dessa coisa do aceite o inevitável, né? Você vai ter dias de caos, vai ter dias de muito conflito, vai ter dias de menos conflito, mas assim, aceite que é inevitável. E passe a administrar como que você busca o equilíbrio. Porque eu acho que ficar na perspectiva de que a gente vai chegar e vai ter um dia lindo, ou vou chegar e meu time vai estar todo em harmonia, isso também te deixa um sofrimento. Então, assim, aprenda a gerenciar o caos, o conflito. E aí começa a navegar dentro onde você encontra equilíbrio e como que você vai fazendo isso parte do dia a dia, né? Como que a gente sai um pouco do sofrimento. Esse é o meu ponto, assim, como que a gente vai trabalhando as discordâncias para o crescimento. É meio poliana, mas eu acho que é uma boa filosofia, assim, de ponto de chegada. Para mim, assim, são pessoas. Empatia, que no fim a gente não falou essa palavra, mas a gente falou sobre empatia, é você olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Isso faz a gente ter mais capacidade de lidar com pessoas ali, né? Sim. E assim, eu olho muito como aprendizado na liderança.
Sim. Então, todos esses conflitos, esses dias de caos, tal, transformam a gente, né, as pessoas em melhores líderes. Claro. A minha consideração não é sobre o tema. Eu prefiro perguntar para quem está em casa nos ouvindo e nos assistindo, ou lavando a louça, não sei se está em casa, né? Mas, nem sei o que você está fazendo neste momento, mas a gente testou uma coisa bem diferente hoje aqui, que a gente não pegou um problema de negócio propriamente, a gente explorou um tema, né? Uhum. Que é real e a gente conversou de forma mais desestruturada, foi mais um bate-papo. Então, gostaram? Quer que a gente repita esse tipo de tema? @dudemest, @dudemest.podcast. O Lucas vai adorar responder vocês, mas a gente quer saber o que você achou. Manda lá pra gente. Que ele responde, e se vocês gostarem, a gente faz mais. Magda, Muito bem. muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, passou tão rápido. Passou muito rápido, muito rápido. Obrigado por voltar Obrigada. depois de mais de 100 episódios do primeiro que você Olha veio. aí, que beleza. É que não demore tudo isso pra você voltar. Por favor. Bom, quem quiser te seguir, Eu nem sei dizer, pessoal, Magda Cane no LinkedIn. pode ser. É isso aí, Magda Cane no LinkedIn, para quem quiser me seguir. Maravilha, obrigada, Olha aí. Meg. Uma delícia. Nem vi o tempo passar. É, foi ótimo. Valeu.